Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS. Olha, prepare-se para uma viagem incrível pela história da evolução do cérebro humano. Neste vídeo exploramos desde a icônica frase de Pulp Fiction até as mais recentes descobertas científicas sobre o tamanho, a inteligência e os mistérios por trás do nosso órgão mais complexo. Descubra por que nossos cérebros ficaram tão grandes, a desvantagem deste tamanho e as fascinantes teorias que tentam explicar essa jornada evolutiva, incluindo a hipótese do tecido caro, a inteligência cultural e o papel dos ambientes incertos. Será que o nosso cérebro está diminuindo? Mergulhe nessa discussão e deixe a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos curiosos e, é claro, comentar o que você achou. Sua interação é muito importante para o canal NBS. Vamos para a matéria. Prepare-se para uma viagem fascinante direto para o centro de tudo o que nos torna nós. Já parou para pensar no poder que reside dentro da nossa cabeça? Em 1994, um filme que marcou época, Pulp Fiction, nos trouxe uma frase memorável dita por Samuel L. Jackson: "Olha só o cérebro grande do Brett." E, de fato, Brett tinha um cérebro grande. Assim como você, assim como eu, todos nós temos. Mas será que essa grandiosidade cerebral é sinônimo de inteligência superior? A resposta pode te surpreender. Embora a intuição nos diga que um cérebro maior nos torna mais espertos, a ciência nos mostra que a história é um pouco mais complexa. Para começar, o tamanho do cérebro, por si só, não é o fator determinante da nossa capacidade cognitiva. E não para por aí. Ter um cérebro grande também traz seus desafios. Então, como e por que o cérebro de Brett, e o nosso, atingiu essas proporções? Que mistérios a evolução esconde por trás dessa massa cinzenta? Vamos juntos usar nossos cérebros superdimensionados para desvendar esse enigma. De antemão, é crucial entendermos que nossa conversa se concentra no tamanho médio do cérebro da nossa espécie, o Homo sapiens, e não nas variações individuais que existem entre nós. Estudos recentes revelam que, em humanos, o volume cerebral explica apenas cerca de 2% da variação no desempenho em testes cognitivos. Isso significa que o tamanho do cérebro de uma pessoa não é um bom indicador para compararmos sua inteligência com a de outra. O que realmente nos interessa é a jornada evolutiva que levou ao aumento do tamanho médio do nosso cérebro como espécie. Ao observarmos o reino animal, percebemos que a relação entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo não sai de uma linha reta. Sim, geralmente, animais maiores tendem a ter cérebros maiores, mas esse crescimento não acontece no mesmo ritmo. Curiosamente, animais menores frequentemente possuem cérebros proporcionalmente maiores em relação ao seu tamanho corporal, enquanto animais maiores tendem a ter cérebros relativamente menores. Para ilustrar, um camundongo apresenta uma proporção de tamanho cerebral para corporal de aproximadamente 1:57, enquanto um coelho exibe uma proporção de cerca de 1:205. Interessante, não é mesmo? E essa é apenas a ponta do iceberg. Para você que deseja se aprofundar ainda mais nesse fascinante tema, busque mais informações em outras fontes. Existem inúmeros estudos e artigos científicos que exploram as nuances da evolução do cérebro humano. Agora, que tal deixar o seu like para que essa história alcance ainda mais mentes curiosas como a sua? E não deixe de compartilhar nos comentários o que você achou dessa primeira parte da nossa exploração cerebral. E para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada pelo universo da neurociência e da evolução humana, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e participe ativamente nos comentários. Sua interação é muito importante para nós. Continuando nossa imersão no fascinante mundo dos cérebros superdimensionados, vamos agora analisar outros exemplos surpreendentes no reino animal. Teríamos como exemplos majestosos elefantes africanos. A proporção entre o tamanho do cérebro e o corpo desses gigantes é de aproximadamente 1:1165. Para termos uma ideia mais clara dessa disparidade, imagine o seguinte: se os humanos tivessem a mesma proporção cérebro-corpo dos elefantes, o cérebro de uma pessoa com 80 quilos pesaria menos de 70 gramas, acredite, isso é mais leve que um baralho de cartas comum.
Mesmo considerando a variação no peso corporal humano, utilizando a média global de 62 quilos, nossa proporção cérebro-corpo é de cerca de 1 para 47, o que ainda nos coloca à frente, com cérebros relativamente maiores até mesmo que os dos Ades camundongos. Sem dúvida, somos exceções nessa balança evolutiva. Mas essa vantagem cerebral também traz consigo alguns desafios significativos. Um dos principais problemas de ter um cérebro grande é a necessidade de uma cabeça igualmente grande. E aqui reside um ponto delicado, especialmente quando falamos sobre o nascimento de bebês humanos. Essas cabeças avantajadas precisam passar por uma pelvis para que o parto vaginal ocorra. É importante ressaltar que o tamanho do cérebro do bebê não é determinado pelo tamanho da pelvis da mãe. Como em muitos aspectos da evolução, não existe uma correlação direta e simples entre o tamanho do cérebro e as dimensões ou o formato da pelvis. A anatomia, como sabemos, é incrivelmente complexa. No entanto, há evidências que sugerem que a combinação de nossas cabeças relativamente grandes e o formato específico que nossa pelvis precisou adquirir para nos permitir andar eretos pode estar relacionada às taxas mais elevadas de mortalidade materna e fetal em comparação com outros primatas. Portanto, essa é uma desvantagem considerável de nossos memões cerebrais avantajados. Mas os desafios não param por aí. O cérebro é um órgão extremamente faminto por energia. Na maioria das espécies vertebradas, o cérebro consome entre 2 e 10% da energia diária do animal. Mas o nosso cérebro demanda ainda mais recursos. Embora represente apenas cerca de 2% do nosso peso corporal total, ele é responsável por impressionantes 20% do consumo total de energia em um único dia. Essa necessidade de uma quantidade extra de combustível energético significa que deve haver benefícios evolutivos substanciais que compensam esse alto custo metabólico. E, de fato, existe uma vasta área de pesquisa dedicada a desvendar como e por que nossos grandes cérebros evoluíram. No entanto, o estudo da evolução cerebral enfrenta alguns obstáculos. Um deles é a natureza notoriamente mole dos cérebros, o que impede que eles se fossilizem da maneira tradicional. Assim, quando investigamos a evolução do cérebro humano, geralmente não estamos analisando cérebros reais fossilizados. Em vez disso, os cientistas frequentemente recorrem aos chamados moldes endocranianos. Esses moldes são criados a partir de crânios fossilizados, utilizando o interior da caixa craniana como um molde natural. Ao preencher esses crânios com um material que endurece, os antropólogos conseguem produzir uma réplica tridimensional do interior do crânio, fornecendo pistas valiosas sobre o tamanho e a forma dos cérebros de nossos ancestrais. Você está gostando dessa exploração das maravilhas e dos mistérios do nosso cérebro? Então, não se esqueça de deixar seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe com seus amigos e familiares que também se interessam por esses temas fascinantes. Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo com suas dúvidas e insights sobre o assunto. E para continuarmos juntos nessa jornada de descobertas, inscreva-se no canal NBS, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e participe ativamente nos comentários. Sua interação é fundamental para enriquecer nossas discussões. Imagine agora aquela massinha que o dentista usa para tirar o molde dos seus dentes, só que, nesse caso, preenchendo um crânio fossilizado. Esses moldes endocranianos, como são chamados, não nos revelam detalhes das estruturas internas do cérebro ou do tecido cerebral em si. No entanto, eles são extremamente valiosos para medirmos o volume cerebral e analisarmos informações da superfície do cérebro, permitindo comparar o tamanho de diferentes regiões cerebrais ao longo da evolução. Atualmente, os antropólogos contam com tecnologias avançadas, como a tomografia computadorizada, para criar esses moldes endocranianos virtualmente, sem correr o risco de danificar os preciosos fósseis. E, em algumas ocasiões raras, esses moldes se formam naturalmente, quando, por exemplo, lama ou sedimentos preenchem o interior do crânio e depois endurecem. Um exemplo notável desse fenômeno é o famoso fóssil da criança de Tound, na África do Sul. Nesse caso, tivemos a sorte de encontrar o molde endocraniano formado naturalmente, o que foi crucial, já que não possuímos o crânio completo desse indivíduo, apenas o molde e alguns ossos da face e outras partes.
Estudos de moldes endocranianos como esse nos mostraram uma evolução impressionante. Nos últimos 6 milhões de anos, o tamanho do cérebro dos hominídeos triplicou. Os antropólogos acreditam que esse aumento começou como uma tendência gradual, mas houve um salto significativo no tamanho do corpo e do cérebro há cerca de 2 milhões de anos, com o surgimento do Homo habilis e do Homo erectus. E então, por volta de 800 mil anos atrás, a taxa de crescimento do nosso cérebro disparou. Isso nos leva a uma questão crucial. O que aconteceu naquele período que impulsionou um aumento tão drástico no tamanho do cérebro de nossos ancestrais? Uma das teorias sugere que o período prolongado da infância e da criação dos filhos dos humanos, em comparação com outras espécies, oferece mais tempo para que seus cérebros se desenvolvam plenamente. Esse tempo estendido não é apenas para o crescimento físico do cérebro, mas também para que nossos neurônios estabeleçam conexões mais complexas, cruciais para o desenvolvimento da inteligência e de habilidades cognitivas avançadas. Além disso, essa infância prolongada proporciona aos jovens a oportunidade de aprender habilidades de sobrevivência essenciais, desde técnicas de caça até a complexidade da socialização dentro do grupo. No entanto, essa teoria também levanta uma questão intrigante. É o período mais longo de parentalidade que permitiu a evolução de cérebros maiores, ou foram os cérebros maiores recém-evoluídos que exigiram o desenvolvimento de períodos mais longos de cuidados parentais? É um clássico dilema do ovo e da galinha. Outro ponto crucial a ser considerado é a questão da energia. Pense na energia do nosso corpo como um orçamento financeiro. Temos uma quantia disponível para gastar, que, nessa analogia, representa nossa taxa metabólica basal, a energia que usamos apenas para existir. E então temos nossas despesas, que são as diferentes partes do nosso corpo que precisam dessa energia para funcionar. Se quisermos aumentar a quantidade de energia disponível para sustentar um cérebro maior e mais demandante, temos basicamente duas opções: aumentar nossa renda, ou seja, nossa taxa metabólica basal, ou transferir recursos, direcionando energia de outras despesas para o cérebro. Essa analogia nos ajuda a entender os desafios energéticos que a evolução de um cérebro grande impôs aos nossos ancestrais. Como eles conseguiram aumentar sua renda ou cortar outras despesas para sustentar esse órgão tão vital e custoso? Essa é uma das grandes perguntas que os cientistas continuam a investigar. E você, o que acha dessas teorias sobre o crescimento do nosso cérebro? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa fascinante jornada evolutiva. Se você está gostando dessa imersão no mundo da paleoantropologia e da neurociência, não se esqueça de curtir este vídeo para que ele alcance mais pessoas curiosas como você. E para não perder a conclusão dessa incrível história e explorar ainda mais os mistérios da evolução humana, inscreva-se agora mesmo no canal NBS Notícia, ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos e participe com seus comentários e perguntas. Sua interação é fundamental para enriquecer nosso debate. Chegamos a um ponto crucial da nossa exploração cerebral. Como nossos ancestrais conseguiram sustentar o desenvolvimento de um órgão tão energeticamente demandante? A resposta pode estar em uma teoria fascinante conhecida como a hipótese do tecido caro. Essa hipótese sugere que nossos cérebros redirecionaram energia de outros sistemas do corpo, priorizando o crescimento cerebral. E o principal alvo desse corte de gastos metabólico foi o nosso sistema digestivo. Um estudo revelador, publicado em 1995, descobriu uma correlação surpreendente. Não apenas nossos cérebros são maiores do que o esperado para o nosso tamanho corporal, mas nossos intestinos são significativamente menores do que o previsto. É sabido que o tamanho do intestino e a dieta estão intimamente ligados em mamíferos. Herbívoros, por exemplo, possuem sistemas digestivos extensos para processar a matéria vegetal, enquanto carnívoros, com dietas mais ricas em energia, têm intestinos menores. Basta comparar os múltiplos estômagos de uma vaca, necessários para digerir a grama, com a silhueta esguia e eficiente de um mastita. Essa relação também se aplica aos primatas. Aqueles que se alimentam de alimentos ricos em calorias, como insetos, sementes e frutas vermelhas, tendem a ter intestinos menores em comparação com os primatas que se sustentam principalmente de folhas. Curiosamente, a época em que nossos cérebros começaram a passar por um crescimento acelerado coincide com o início do uso de ferramentas de pedra pelos humanos.
Essas ferramentas podem ter sido utilizadas tanto na caça quanto no processamento de carne. Basicamente, tornou-se mais fácil para nossos ancestrais consumir carne, uma fonte abundante de gordura e calorias. E uma dieta mais rica em energia significava que menos espaço e energia precisavam ser dedicados à digestão. Assim, a hipótese do tecido caro nos oferece uma explicação plausível de como adquirimos nossos cérebros grandes, uma redistribuição de recursos energéticos, com um enxugamento do sistema digestivo para alimentar o crescimento cerebral. Agora que exploramos o como, vamos nos aprofundar no porquê dessa evolução cerebral massiva. Descobrir as razões por trás da evolução de qualquer característica específica pode ser um desafio complexo, especialmente quando os motores dessa evolução são comportamentais. Podemos fazer inferências sobre o que nossos ancestrais faziam, mas como o comportamento não deixa fósseis, muitas vezes estamos tateando no escuro. E muitas das ideias que tentam explicar por que desenvolvemos cérebros grandes têm uma base comportamental. Várias das principais hipóteses estão relacionadas à vida em grupo. À primeira vista, viver em grandes grupos pode parecer arriscado, pois aumenta a competição por recursos. No entanto, a hipótese da inteligência cultural propõe que uma das grandes vantagens de viver em um grupo numeroso é a capacidade de compartilhar informações de maneira eficaz, o que aumenta o sucesso individual na obtenção de recursos. Nesse cenário, os indivíduos podem ensinar uns aos outros habilidades cruciais, como o uso de ferramentas, através da imitação. O conhecimento sobre a localização das melhores fontes de alimento ou abrigo pode ser compartilhado e disseminado entre os membros do grupo, garantindo que não se perca entre gerações. E cérebros grandes, com suas capacidades cognitivas avançadas, são essenciais para esse aprendizado mútuo e para a transmissão social de comportamentos complexos. Será que a vida em grupo foi um motor principal para o desenvolvimento da nossa inteligência e do nosso cérebro grande? Essa é uma das questões mais fascinantes da paleoantropologia. E você, o que pensa sobre essa hipótese da inteligência cultural? Acredita que a vida em grupo foi o fator determinante para nossa evolução cerebral? Compartilhe suas ideias nos comentários. Sua participação é muito importante para enriquecer nossa discussão. Se você está achando essa exploração da mente humana e da nossa história evolutiva instigante, não deixe de curtir este vídeo para que mais pessoas possam se juntar a essa conversa. E para não perder o desfecho dessa incrível jornada e continuar explorando os mistérios da nossa evolução, inscreva-se agora no canal NBS Notícia, ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos e interaja conosco nos comentários. Sua curiosidade é o que nos move. E assim, chegamos à reta final da nossa fascinante jornada pela evolução do cérebro humano. Vimos que ter um cérebro grande tem seus custos, mas, como argumenta a hipótese da inteligência cultural, esses custos valem a pena se ajudarem os grupos a sobreviver e prosperar através do compartilhamento de conhecimento. Por outro lado, a hipótese do cérebro social oferece uma perspectiva ligeiramente diferente. Ela sugere que o tamanho do cérebro não está primariamente ligado ao conhecimento compartilhado, mas sim à capacidade de engajamento em comportamentos colaborativos. A ideia central é que cérebros maiores facilitam a união de indivíduos para resolver problemas coletivos de forma cooperativa. Isso pode abranger desde a formação de grandes alianças sociais até a organização de ações conjuntas contra outros grupos. Manter essa intrincada teia de relações sociais exige um considerável esforço cognitivo e, portanto, cérebros grandes teriam evoluído por favorecer a sociabilidade de maneiras que aumentavam a eficácia na realização de tarefas específicas. Um outro conjunto de hipóteses intrigantes relaciona o crescimento cerebral a ambientes incertos e dinâmicos. O período em que o cérebro dos hominídeos começou a se expandir rapidamente coincide com um período de significativas mudanças ecológicas. Há cerca de 2 milhões de anos, nossos ancestrais iniciaram suas migrações para fora da África, explorando novos territórios com ambientes, climas e geografias desconhecidas. Posteriormente, por volta de 800 mil anos atrás, a Terra entrou em um período de mudanças climáticas bastante voláteis. Nesses cenários de instabilidade, a capacidade de encontrar novas fontes de alimento rapidamente e de se adaptar a condições mutáveis teria sido crucial para a sobrevivência. Cérebros maiores, com sua flexibilidade e adaptabilidade aprimoradas, teriam oferecido uma vantagem significativa nesse contexto.
Curiosamente, em algumas espécies de mamíferos, os cientistas também observaram uma correlação entre cérebros maiores e menores reservas de gordura corporal. Isso sugere que, em ambientes onde a comida é escassa, a capacidade de um cérebro grande de encontrar novas maneiras de obter alimento pode ser mais vantajosa do que depender das reservas de energia armazenadas na forma de gordura. Assim, redirecionar energia para o desenvolvimento cerebral poderia ser tão benéfico para a sobrevivência em tempos difíceis quanto acumular peso. É importante ressaltar que existem evidências que apoiam e contradizem todas essas ideias. No final das contas, a ciência ainda não possui uma resposta definitiva sobre o que exatamente desencadeou ou causou essas mudanças evolutivas. E para adicionar ainda mais uma camada de complexidade a essa história, há evidências de que o cérebro humano pode ter começado a encolher nos últimos 3.000 anos. Pesquisadores relataram uma redução de aproximadamente o volume de 4 bolas de ping-pong nesse período. Algumas teorias sugerem que essa diminuição pode estar relacionada ao aquecimento global, enquanto outras apontam para as dinâmicas da vida em grupos sociais grandes e complexos. A ideia central dessa última hipótese é que viver em uma sociedade complexa permite o desenvolvimento de habilidades especializadas e promove a divisão do trabalho. Nesse cenário, nenhum indivíduo precisa dominar todas as tarefas ou possuir todo o conhecimento, e a dependência de outros membros da comunidade para reter certas informações pode tornar menos vantajoso o alto custo energético de manter um cérebro faz tudo. Cérebros menores consomem menos energia, o que poderia representar uma espécie de hipótese do tecido caro reversa. No entanto, essa teoria da redução cerebral também enfrenta resistência, com alguns pesquisadores questionando a clareza das evidências que a sustentam. Portanto, após milhões de anos de evolução, ainda estamos nos perguntando exatamente como chegamos a esses cérebros grandes com os quais refletimos sobre questões tão profundas. Mas, independentemente de nossos cérebros estarem passando por um processo de encolhimento ou não, é inegavelmente impressionante que tenhamos desenvolvido habilidades cognitivas tão sofisticadas, que nos permitem explorar mistérios como a própria evolução do nosso cérebro. E com essa reflexão sobre a complexidade da nossa mente, chegamos ao final da nossa exploração. Esperamos que essa jornada pelo fascinante mundo da evolução cerebral tenha despertado ainda mais a sua curiosidade. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre as maravilhas da ciência, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Queremos saber o que você achou. Deixe seu comentário abaixo com suas perguntas e impressões sobre o tema. A fascinante exploração sobre a evolução do cérebro humano nos leva a uma encruzilhada de teorias e evidências, revelando a complexidade por trás do desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva. A ideia de que o tamanho do cérebro não é o único fator determinante da inteligência desafia intuições iniciais e nos convida a considerar outros aspectos cruciais, como a odorização cerebral e a conectividade neuronal. A hipótese do tecido caro, que sugere uma redistribuição de energia do sistema digestivo para o cérebro, oferece uma perspectiva intrigante sobre as compensações metabólicas que podem ter impulsionado o crescimento cerebral. No entanto, a questão de quais pressões seletivas favoreceram esse aumento permanece em debate. As hipóteses da inteligência cultural e do cérebro social destacam o papel fundamental da interação social e da cooperação no desenvolvimento cognitivo, sugerindo que viver em grupos complexos pode ter sido um motor evolutivo crucial. Por outro lado, a teoria dos ambientes incertos aponta para a adaptabilidade e a flexibilidade cognitiva como vantagens seletivas em um mundo em constante mudança. A possível redução do tamanho do cérebro nos últimos milênios adiciona outra camada de mistério, como explicações que variam desde adaptações ao aquecimento global até os efeitos da vida em sociedades complexas e da divisão do trabalho. É importante notar que cada uma dessas perspectivas oferece uma lente valiosa para entender a evolução do cérebro, mas nenhuma delas, isoladamente, fornece uma explicação completa. A verdade provavelmente reside em uma interação complexa de fatores ambientais, sociais e metabólicos ao longo de milhões de anos. E você, o que acha sobre essa intrincada dança evolutiva? Qual das hipóteses apresentadas te parece mais convincente e por quê? Como você acredita que a complexidade da vida moderna e a nossa crescente dependência da tecnologia podem estar afetando a evolução do nosso cérebro no futuro? Compartilhe suas opiniões e insights nos comentários.
E você, o que acha sobre essa intrincada dança evolutiva, hein? Qual das hipóteses apresentadas na matéria te parece mais conveniente e por quê? Como você acredita que a complexidade da vida moderna e a nossa crescente dependência da tecnologia podem estar afetando aí a evolução do nosso cérebro no futuro? Compartilhe suas opiniões e insights nos comentários, ative o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos e participe ativamente nos comentários. A sua interação é fundamental para enriquecer as nossas discussões e nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para você. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. Canal NBS, você se vê por aqui. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.